Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45. Paz do Senhor para os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45. Texto, a revista atualizada, ele diz assim: logo a seguir compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, em Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensando tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor, fala aos nossos corações, fala com cada um de nós. É o que eu quero te pedir nesse momento, no nome poderoso do Senhor Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. E os que creem digam amém e amém. Podeis tomar assento. Dá só um pouquinho mais de som aí, por favor, Mateus. Não é muito não, só um pouquinho só. Isso, beleza. Irmãos, eu falei isso lá em Nova Campinas ontem. Eu fui convidado para um café da manhã com líderes evangélicos, e o pregador ontem foi tremendamente usado. E interessante que eu pensei até em não ir, porque aos sábados a pessoa responsável pela obra vem, e a gente fica aqui o sábado quase que inteiro tomado na igreja, e ao mesmo tempo tínhamos compromisso em conduzir o povo até a nossa igreja em Nova Campinas. Então torna-se um dia muito cansativo, irmãos, muito desgastante, muito cansativo. O reflexo disso é o pastor hoje. Há um cansaço no meu físico, mas eu hoje preciso falar a respeito de uma renovação espiritual. Quando o vaso está emborcado, ou quando o vaso está sendo utilizado, ele derrama todo o seu conteúdo, mas quando ele volta de boca para cima, ele precisa ser cheio novamente. E o Senhor, quando observa o vaso de boca para cima, a primeira coisa que ele faz é derramar do seu espírito. Então, esse ministrante foi poderosamente usado para a minha vida. Eu não sei quantos lá receberam, eu não sei quantos naquele lugar tomaram posse. Eu sei que eu estava ali sentado e vibrando com a ministração daquele homem. Eu falei: Jesus, tu me trouxe a esse lugar, e agora eu entendi por quê. Porque nem café eu tomei. Você está entendendo? Diga amém. Eu falei: Senhor, tu precisavas falar comigo. E um dos textos que ele usou foi esse:
expressou, explicou de uma maneira. Eu falei, Jesus do céu. Primeiro, se nós lêssemos o versículo de número 45, nós vamos entender o que diz quando na revista atualizada fala sobre compeliu, do verbo compelir, pastor Paulo Cota, e na revista corrigida vai dizer, e logo em seguida obrigou. Os discípulos estavam vivendo um momento de euforismo, de alegria. Por quê, pastor? Porque o que antecedia isso era a multiplicação dos pães. O povo estava com fome, e o Senhor Jesus então disse, o que nós temos aí? O Senhor tem 5 pães e 2 peixinhos, traga para cá. E houve a multiplicação, e o povo foi alimentado, e os discípulos estavam numa condição elevada, porque Cristo falava do alto para que todos fossem alcançados, e os seus discípulos, pastor, estavam junto com ele, numa condição elevada. E de repente o Senhor reúne os 12, ei, chame-os, junta todo mundo aqui, vem comigo. Mas Senhor, e a multidão? Não vos preocupeis, vem comigo. Mostra uma embarcação, vira para eles assim, eu estou obrigando a vocês. A quê, pastor? A irem para o outro lado da margem. Vocês vão entrar nessa embarcação e vocês vão caminhar rumo ao outro lado da margem. Irmãos, eu já ministrei sobre isso, mas os discípulos saem da esfera do conforto, os discípulos saem daquele lugar maravilhoso onde todos estavam felizes porque estavam se alimentando com o pão, e são conduzidos até uma embarcação e obrigados. Discípulos de Jesus, você que está aqui hoje é discípulo de Cristo, diga amém. O Senhor tem hora que pede, mas tem hora que Ele manda. Ele mandou. Em outras palavras, meus discípulos, não é o que vocês querem. Você consegue ouvir Deus falar isso contigo aí? Eu consegui ouvir o ministrante pregar, e mais ou menos, claro que agora o Espírito está me levando para o outro lado, mas eu consegui ouvir Deus falar comigo, dizer, Alexandre, não é o que você quer, é o que eu quero. Entra nessa embarcação, porque eu quero que você vá para o outro lado da margem, porque o que eu tinha contigo aqui momentaneamente acabou. Entra na embarcação. E os discípulos então foram, a Bíblia diz, e logo Jesus compeliu, e logo Jesus obrigou eles a passarem para o outro lado da margem. Não é o que eu quero, não é o que você quer. Se o Espírito não começou a falar contigo, que ele comece a falar contigo em nome de Jesus. Não é o que eu quero, não é o que você quer. O mais agradável é viver a multiplicação dos pães, é se alimentar daquilo que é provisão. O mais agradável é viver na zona de conforto. Hoje Deus vira para você e diz assim, essa posição que você tá linda demais, é super confortável, é super cômoda, mas você é discípulo de Cristo. Fala para a pessoa do teu lado. Eu olho para você, mas aqui olha para o pastor primeiro. Você vai virar para a pessoa e dizer assim, eu olho para você, eu vejo uma diferença, porque você é discípulo de Cristo. Você não é uma pessoa qualquer, você não é mais um na multidão, crente. Pastor, me faz entender, vou te fazer entender agora. Isaías, lá no capítulo 55, no versículo 10, eu vou te fazer entender a tua posição no reino. Porque assim, você vai ler comigo? Vamos ler juntos? Porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá, mas regam a terra e fazem produzir e brotar. Opa! O que diz aqui na parte final? Para que dê. E então nós vamos classificar aí 2 tipos de pessoas. Nós vamos classificar aqueles que estão com fome e precisam de pão, e nós vamos classificar aqueles que não estão com fome, porque
o pão vivo já te alimenta todos os dias, e aí então você precisa de semente. Pastor, quem sou eu? Você vai poder dizer. O texto vai dizer: para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Opa, pastor, o que é isso? Irmãos, se você estiver com fome e eu te der semente, sabe o que você vai fazer com a semente? Você vai comê-la. Sim ou não, irmão? Aqui, no final do ano, a gente distribui uma cesta básica na cara do gol do Natal. Por quê? Qual é o objetivo? Com Chester, com Panetone, qual é o objetivo? Que as pessoas possam passar pelo menos o dia 24 para 25, que é um período fictício, mas é uma data de comemoração do aniversário de Cristo, que Cristo não nasceu no dia 25, você sabe disso, mas a gente comemora. E qual é o objetivo, pastor Alexandre? O objetivo é que, devido a tudo que eu passei na minha vida, isso aí é um trauma pessoal, desculpa, é um trauma pessoal. Tantos natais que eu tinha que passar na casa de vizinhos, que eu, Senhor, se eu tivesse uma cesta básica, se eu tivesse um Chester, se eu tivesse, eu pelo menos ia passar em casa, pelo menos de 24 para 25. Se nunca aconteceu contigo, já aconteceu comigo. E aí o que a igreja que faz na visão do pastor? A gente se reúne, cada um abençoa com uma cesta básica. Aí quando chega lá no dia 24, que esse ano vai ter, diga amém. Quando chega lá no dia 24, a gente vai lá e abençoa as pessoas. Quem nunca veio aqui na distribuição, você não sabe o que você está perdendo, irmão, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Às vezes você dá a tua cesta básica, mas eu quero te dizer que quem vem aqui distribui cesta básica comigo, e mais, fica uma fila aqui, agora tem uma cobertura aqui dentro, mas ficava uma fila aqui, um sol, irmãos. Aí eu olhei para aquelas vidas no sol, uma fila, e a gente preparando para distribuir. Falei, vamos ali fora, vamos. Aí alguém me acompanhou, não lembro quem foi. Aí parei lá no mercado, comprei pão, queijo, manteiga e refrigerante, que eu falei, pelo menos eu tenho que servir alguma coisa para eles enquanto eles estão esperando a distribuição da cesta. Você está entendendo? Diga amém. E aí a gente pega essa situação e oferece. Por quê, pastor? Porque, querido, o nego está com fome. Desculpa a expressão do nego, porque é uma forma carinhosa que eu falo, e chamo às vezes as pessoas, quem me conhece sabe disso, eu chamo de nego, mas não é uma forma carinhosa. O pessoal está com fome, querido. O pessoal está cheio de fome. Se eu entrego uma cesta básica no início do mês de dezembro, você acha que um Chester vai ficar lá na geladeira esperando o Natal? Seja sincero, irmãos. Não vai. Você não tem o que comer. Tem um Chester lindão lá na tua geladeira. Você acha que você vai ficar? Sabe o que você pensa? Pô, a minha geladeira nem freezer tem, pastor. Eu não tenho nem onde congelar isso. Eu deixando na casa do meu vizinho, está arriscado ser roubado. O vizinho também está cheio de fome, passando uma pindaíba. Qualquer dia ele vai dizer: entraram lá no meu freezer e roubaram meu Chester. Ô vizinho. Aí o vizinho, oi, sabe o que aconteceu? Rapaz, eu não sei o que houve. Rapaz, entraram lá no meu freezer, lá em casa, eu não estava em casa. Roubaram, isso que nada, irmão, está na barriga. Eles fizeram lá longe, trouxeram só a panela para nem cheirar para os vizinhos não te comer. Quem está fome precisa de pão, irmãos. Vamos lá, você me ajuda? Quem tem fome precisa de pão. Mas você que é discípulo de Cristo, o Senhor não vai te dar pão. Diga para a pessoa do teu lado aí: o Senhor não vai te dar pão. Ele vai te dar sementes. Se tu não entender isso, fica difícil no mundo espiritual. Que é pão. Aqui, que é pão, toma pão. Mas tu vai ser comparado com a multidão. Você sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a multidão se reuniu no mesmo lugar, irmãos. Você sabia disso? Jesus alimenta a multidão. No dia seguinte, a multidão se reúne no mesmo lugar. Por quê? Porque não queria o Deus. Como que diz a frase que o pessoal usa muito? Não queria o abençoador, e sim a bênção. No dia seguinte, os mesmos estavam reunidos no mesmo lugar, uma grande multidão. Será que vai ter pão hoje? Eu vou prestar atenção em tudo que ele está falando, mas no final eu quero comer aquele
peixe saboroso, eu quero comer aquele pão delicioso. Rapaz, que pão fresco, que coisa maravilhosa. Isso aí é para a multidão, discípulos do Senhor Jesus. Você que veio hoje a esse culto pela manhã, é contigo que Deus está falando. Ele não vai te dar pão, Ele vai te dar semente. Você não faz parte daqueles que estão no meio da multidão, você faz parte daquele povo que foi escolhido, separado. Então significa dizer que para a multidão existia pão. Você entende? Para a multidão há pão. Você pode dizer isso? Para a multidão há. E aí você vai perguntar: e para os discípulos? Tempestade. Tempestade, irmão. O texto vai dizer que o mar, o vento era contrário, as ondas eram altas. Tempestade. E para a multidão? Para a multidão, pão. E para os discípulos? E mais, Jesus ainda obrigou. Jesus obrigou. Oh Senhor, que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu vou entrar nesse barco. Senhor, parece que a meteorologia deu que o clima não está muito bom. Jesus, mas eu vou ter que obedecer, porque eu não tenho nem escolha. Aqui, discípulo do Senhor Jesus, você não tem escolha. O discípulo verdadeiro entende que não tem escolha. Por quê? Porque você aprendeu a obedecer. Você aprendeu a obedecer, irmãos. Porque quando você obedece, você começa a contemplar as maravilhas de Deus. Ei, a multidão não viu Cristo andar por sobre as águas. Ei, um dentre os 12 caminhou por sobre as águas. O Senhor está dizendo que aqueles que obedecem, os que são discípulos. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Hoje eu quero te mostrar por que alguns ventos contrários estão se levantando na tua vida. Você é discípulo de Cristo. Outra coisa que eu quero te dizer: eles foram conduzidos à embarcação ao cair da tarde, na primeira vigília da noite. Jesus pega os seus discípulos e diz assim: rapaz, está escurecendo. Sim, Senhor, é verdade. Então, discípulos, vem cá, vem comigo. Mas, Senhor, está ficando escuro, e quando escurece é tempo de dormir, mimi. Aí os discípulos começam: Jesus, o que vai acontecer agora? Ele deve ter algo novo para a gente. Deve ter algo aí, está escurecendo, rapaz, tenho medo de escuro. Disseram ontem que eu estava pregando e manifestou-se uma barata, irmãos, próxima de mim ontem lá em Nova Campinas, mas ela foi repreendida. Sabe o que houve? Tinha alguém no altar ligado, e aí repreendeu e graças a Deus. E aí a gente vai olhar para essa situação, os discípulos dizendo assim: Senhor, e agora? O que vai acontecer? Primeira vigília da noite. O que Ele tem para a gente hoje? O que vai acontecer hoje? Eu não sei. Aí um vira para o outro: rapaz, não sei. O outro também não sei. Mas uma coisa eu sei, é alguma coisa especial. Rapaz, olha, vê bem. Você não entende o que Ele faz. Lá na frente a gente até compreende, mas no início dá medo. E aí na primeira vigília, os discípulos são conduzidos, obrigados a entrar na embarcação. Interessante, irmãos, que a impressão que dá é que quando o vento contrário se levanta, as ondas, o mar se torna bravio, as ondas se tornam gigantescas. Para a minha vida e para a tua, a gente fica com medo. E de repente se levanta uma tempestade e a gente teme. Mas você sabe o que aconteceu? Jesus chega na quarta vigília da noite. E aí você vai entender a quarta, entre 3 e 6 horas da manhã aproximadamente. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que eu quero te dizer é que Cristo não entrou na água na quarta vigília da noite. Cristo entra na água quando percebe que eles começam a remar com dificuldade. Significa
dizer para você que Cristo, ao entrar na água, Ele entra na água também com o mar bravio. Algumas pessoas tentam imaginar que Cristo andou na água também com ondas tranquilas. Não, Ele queria mostrar para os seus discípulos. Eram aproximadamente 5 quilômetros da onde Ele estava, onde a embarcação dos seus discípulos estavam. E Cristo entra naquela água, ainda com o mar revolto, ainda com as ondas altas, ainda com o vento contrário, para mostrar para você que quando você está vivendo aflições, o Senhor Jesus já está dentro, indo ao teu encontro, e você só precisa descansar, porque Ele vai aparecer e vai te mostrar que Ele é Deus. Seria muito simples, Senhor Jesus, bem, aparece, e eu disse, sim, parece que é um fantasma. Não, não é um fantasma, sou eu, tem de bom ânimo. Sou eu? Não, mas Cristo já está a caminho. Ele já está a caminho nessa embarcação. A experiência que os discípulos teve foi ímpar, e a multidão não obteve a mesma experiência. Outra coisa, pastor, então eu quero viver uma vida de tempestades. Não é nada disso que eu estou dizendo. Não é nada disso. Não é nada disso que o Espírito está falando comigo, contigo. Essas oportunidades serão raras e precisarão ser vividas intensamente. Às vezes, e na tua vida inteira, o Senhor vai te permitir viver uma única tempestade. Para que marcar? Para que direcionar? Para que, pastor? Para que você possa anotar todos os detalhes. Você sabe o que a gente faz no Congresso de Mulheres? A gente entrega algumas folhas. Qual é o objetivo das folhas? Que você faça as suas anotações naquilo que talvez o palestrante esteja falando, um louvor que esteja tocando, e você vai lá e você coloca ali o seu sentimento, o que você está sentindo, porque dias depois você vai precisar olhar para aquilo e dizer, meu Deus, Senhor, quando eu estava lá, nesse momento, eu estava sentindo isso. Quando eu estava lá, eu estava vivendo isso. E quando essas coisas vão acontecendo, você traz à memória aquilo que te dá esperança. A tempestade veio, a multidão não viu e não viveu, mas nós vimos milagres extraordinários. Primeiro, Cristo andando por sobre as águas. Segundo, nós também acompanhamos, depois dele andar por sobre as águas, nós acompanhamos ele dizendo lá no versículo de número 50, parte final do versículo 50, e disse, tende ânimo, sou eu, não temais, tende bom ânimo. Ouvimos a sua voz, e de repente, dentre os que estavam na embarcação, Pedro vira e diz, Senhor, não cita aqui nessa narrativa, mas cita no Evangelho de Marcos, Senhor, se és tu, me permita, eu falei Marcos, né? Cita no Evangelho de Mateus, Senhor, se és tu, me permita ir ter contigo por sobre as águas. Opa, tem alguém querendo uma experiência nova comigo? Existe um grupo de pessoas, irmãos, entende isso aí? Existe um grupo de pessoas dentro da embarcação que já estão vivendo coisas maravilhosas, mas existem outros que são um pouco mais ousados e querem algo mais de Deus. Às vezes você está dentro dessa embarcação chamada Igreja Evangélica Unção Ágape. Tu está junto com teu pastor, você tem recebido as ministrações, você é discípulo de Cristo, tu tem estado conosco junto e misturado, como diz o ditado. Você tem sido alguém que tem crescido. Olha para você um mês atrás, olha para você hoje, olha como é que você cresceu. Vira para a pessoa do teu lado, diga assim, como é que você amadureceu? Olha que coisa linda. Mas Deus está esperando de você um posicionamento. Aleluia. Deus está esperando de você que você vire e diga, Senhor, se és tu, me permita ir ter contigo por sobre as águas. Mas imagina que Cristo dissesse assim, mas Pedro, você só vai dar alguns passos e você vai começar a emergir, você vai começar a afundar, porque você vai permitir que a fé lhe falte. Senhor,
Senhor, não tem problema, ainda que seja alguns passos, eu quero poder andar por sobre as águas, eu quero poder andar por sobre. Você está entendendo, irmãos, em nome de Jesus? Você é discípulo de Cristo. Toca na pessoa do teu lado, diga para ela: você é discípulo de Cristo. Fala assim: não tem jeito, não adianta correr. Você é discípulo de Cristo. Vira para a pessoa só mais uma coisa, diz para ela assim: você não foi chamado para ficar junto à multidão. Oh, aleluia. Oh, meu Pai. Deixa eu te dar algo aqui. A respeito do que diz uma narrativa de Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele nasceu no dia 21 de maio de 1832 e faleceu no dia 3 de junho de 1905, e foi um missionário cristão protestante na China. E Hudson Taylor estava tão fraco em seus últimos meses de vida, que disse em carta a um grande amigo: estou tão fraco que nem posso escrever e não posso ler a Bíblia, não posso nem mesmo orar, só posso ficar quieto nos braços de Deus, como uma criança, e confiar. Esse extraordinário homem de Deus, com todo o seu poder espiritual, chegou a tal ponto de fraqueza e sofrimento físico que só podia ficar quieto e confiar. E é tudo que Deus pede de nós, seus filhos. Quando as forças nos abandonam, no fogo ardente da aflição, não procuremos ser fortes, apenas fiquemos quietos e saibamos que Ele é Deus, e que nos susterá e nos levará salvo ao paraíso. O ministrante naquele lugar falou sobre as manifestações de Deus e disse que, devido às manifestações, o Senhor permitiu ganhar nomes, que desse peso às manifestações daquele momento. Dentre, ou talvez a mais conhecida, é no momento que Abraão é questionado por Isaac, seu filho: Senhor, pai, nós temos a lenha, o local, nós temos a lenha e o fogo, cadê o holocausto? Deus proverá para si. O Deus da provisão está sobre a tua vida. Por favor, toque na pessoa do teu lado, diga para ela também que o El Eloá, o Deus poderoso, forte e prominente, também está sobre a tua vida. Que o Elohim, o Deus criador, poderoso e forte, também está sobre a tua vida. O El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Adonai, o Senhor, está sobre a tua vida. O Jeová Rafá, o Senhor que sara. O Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. O Jeová Elohim, o Senhor Deus, é uma combinação de significados
que aconteceram mediante a uma manifestação do poder de Deus. O Senhor se manifestou ali e permitiu ganhar nomes mediante a sua manifestação. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Mas existiu um homem chamado Moisés. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: existe uma pessoa chamada, e aí essa pessoa vai dizer o nome dela. Existe uma pessoa chamada, tipo Marcos. Existe uma pessoa, você está entendendo? Em que perguntou para Deus: Senhor, como que eu vou virar? Vou chegar para Faraó, vou dizer o quê? Quem me enviou? Ele vai dizer: você é um louco, rapaz, você é um maluco, está achando o quê? Está falando no nome de um Deus. Porque ele queria também que o Senhor pudesse se manifestar, o Senhor pudesse dizer: olha, o Senhor é a sua bandeira. Mas Deus não fez desse jeito. O Senhor virou para Moisés e diga: Moisés, tu é um cara diferente, cara. O texto diz, irmãos, que o Senhor achou graça em Moisés. Eu quero dizer para você que o Senhor achou graça em você. Moisés, tu é um cara diferente, cara. Tu não é um qualquer não. Eu vou me manifestar. Tu lembra, Moisés? Tu sabe daquele período de aflição que o povo estava vivendo? Eu escolhi você para tirar esse povo do Egito. Fazendo menção, irmãos, não ao texto, mas à narrativa, que quando se levanta Arão e Miriam contra Moisés, Deus vira e diz: olha, Arão e Miriam, com vocês eu falo através de sonhos e revelações, mas ei, agora é com meu servo Moisés. Moisés, querido, vem Moisés, bonitão, vem Moisés é diferente. Moisés, o quê? Esse cara é bonito. Não, eu já falei para a Bruna que eles fazem um casal realmente muito bonitos. E é um homem charmoso. Bonito não, charmoso, mais ou menos. Aí Deus vira para Moisés e diz: Moisés, meu negócio contigo é diferente, rapaz. Meu negócio contigo, eu podia dizer para você, Moisés, eu podia dizer que eu sou o El Shaddai, vai lá, eu sou o Rafa, eu sou o Nissi. Eu podia dizer que eu sou o Shalom, o El Elohim. Eu podia dizer para você que eu sou o Shammah. Eu podia dizer para você qualquer coisa, mas contigo, Moisés, minha história é diferente. Diga lá que o Eu Sou te enviou. Sabe por quê, Moisés? Quando tu precisar que eu seja a tua bandeira, eu serei a tua bandeira. Quando tu precisar que eu seja o Deus da cura, eu serei a tua cura. Quando tu precisar que eu me manifeste em qualquer área da tua vida, conduzindo o meu povo, eu vou me manifestar. Então contigo vai ser diferente. Então toca na pessoa do teu lado e diga: você é tão especial que Deus se manifesta na tua vida como eu sou. O eu sou, o eu sou todas as coisas para você. Tudo que você precisar, tudo que você necessitar, Deus manda te dizer que o eu sou está contigo, não vai te abandonar, não vai te rejeitar. Ele manda te dizer que há uma diferença na tua vida com todos os antepassados. Ele manda te dizer que você é especial. Vira para a pessoa do teu lado e diz: você é especial. Será que tu não entendeu? Você não é um qualquer. Você não é mais um no meio da multidão. Você não faz parte da multidão. Você faz parte de um povo escolhido. Você faz parte dos discípulos de Cristo. O teu período talvez é de tempestade, mas o Senhor, Ele manda te dizer: aquieta o teu coração. Aguenta firme aí, não desista, porque Deus, o Deus da provisão, o Deus que é a tua bandeira, o Deus que é a tua cura, Ele está chegando, Ele está providenciando todas as coisas para você. Pastor, por que o senhor está compartilhando uma palavra que recebeu no café da manhã de pastores? Eu vou te dizer por quê. No final, aquele homem abençoado. Eu ainda nem te dei só uma palhinha daquilo que eu recebi ontem. No final ele disse assim: pastores, a igreja de vocês são reflexos de vocês. Se o pastor obter fé o suficiente para fazer validar a palavra do tamanho de um grão de mostarda, a igreja viverá por fé, e há de obter, e há de ir a lugares que nunca se imaginou um dia habitar. Zona de conforto, multidão. A multidão é para o povo, e para os discípulos, irmãos, tempestade. Pastor, não aguento mais, Jesus.
Você é discípulo, irmão. Às vezes, tu ainda não saiu dessa tempestade porque você não conseguiu entender que você é discípulo. Você é discípulo. E enquanto você não entender que é discípulo, você não vai conseguir abrir os teus olhos espirituais e não vai conseguir compreender tudo o que Deus havia ou tem para fazer e realizar na tua vida. Você entendeu? Diga amém. 51, lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, né? Desculpa. O 51 vai dizer: e subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmados. Os caras ficaram: rapaz, olha o que está acontecendo. Discípulos, vocês vão ficar pasmos com o que Deus vai fazer na tua vida. É o que Deus fala comigo. Não sei, irmãos, eu não entendo ter no mesmo ambiente tantas vidas. Tudo bem, somos mentes pensantes e aí pensamos de maneira diferente, mas eu não entendo qual é a dificuldade que algumas pessoas têm. Irmãos, temos falado sobre aliança. Não adianta. Aqui, quer puxar a corda. Aqui, puxa a corda aí. Vamos, tu lembra daquele negócio? Aí tu puxa um pouquinho. Aí agora eu vou puxar. Vem você. Irmãos, aqui tem gente fazendo isso aqui nesse ministério, irmão. Vai, agora vem de novo, vem. Aí está o pastor de um lado, está você do outro. Sabe o que Deus está dizendo? Solta essa corda, vai na direção da visão da tua liderança e viva tudo que Deus tem para você. Ou então, queridão, solta essa corda e procura uma outra igreja, um outro ministério para a tua vida. O que não dá é você não entender o que Deus tem para nós. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. Eu estou ministrando palavras para discípulos de Cristo, dizendo para você que o teu lugar não é comer hoje e amanhã vai sentir fome de novo e depois vai sentir fome. Não, Deus quer dar semente na tua mão. Tu vai aprender a semear. Você não foi chamado para ficar aí na zona de conforto, no meio da multidão, queridos. Eu tinha dito ontem com a igreja em Auma que eu ia para lá de manhã, mas que eu chegaria lá 9 horas da manhã, mas meu corpo não sustentou o que eu disse. Mas ainda assim fui lá, pedi perdão. Irmãos, eu falei com o Tiago: parece que eu preguei naquele lugar. Ele: não, pastor, o senhor pregou. Eu peguei eles no final da escola bíblica, falei sobre o poder profético da boca. Eles estavam falando sobre fala na escola bíblica, na revistinha. E eu falei: olha, as palavras, elas morrem, elas na verdade não morrem. As palavras deixam de ser ouvidas no mundo audível e continuam sendo ouvidas no mundo espiritual. Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparaste? Na segunda vez que Jesus declara isso, irmãos, os sepulcros se abrem. E quando Satanás, ele entende que você compreendeu isso, que essa palavra, essa frase continua ecoando no mundo espiritual, e você, quando toma posse, os sepulcros da tua vida, eles vão precisar se abrir. Você talvez esteja vivendo um momento de mortalidade, um momento de aflição, mas Deus quer te chamar para a vida. O Senhor quer dizer para você: não adianta ficar aí. Tu puxa, pastor puxa, aí o outro puxa, aí fulano puxa, aí fica um puxa de um lado do outro, e tu não está compreendendo, irmãos. Parece até aquele vídeo do Danal. Quem já assistiu o vídeo do Danal? Estava cantando a música: solta o cabo, Danal. Solta o cabo, Danal, tome o remo nas mãos. Aí veio o pregador, né, irmãos? Inspirado: olha, eu vim para pregar uma coisa, mas vou pregar outra, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou grandemente comigo a respeito desse tal de Danal. Irmãos, o cara começou a pregar sobre Danal, irmãos. Assiste esse vídeo. O que Deus está tentando ministrar na minha vida e na tua é dizer que para discípulos há tempestade, sim, mas há um Cristo poderoso que entra numa embarcação, faz o vento cessar. Você
está entendendo? Diga amém. Oh, Jesus. Vamos ler o outro evangelho, Mateus. No capítulo de número 26, versículo 27. Mateus 26, 27. É isso? Não é 26, perdão. Eu falei, 14, versículo 26, desculpa. 14, 26. Eu falei, aí Jesus já... negócio aí. Os discípulos, porém, vendo andando por sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tem de ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco, andando por sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Essa foi, aqui, volta lá. Essa é a oração, é a menor oração e a mais rápida de ser respondida, ok? Porque ele diz: Senhor, salva-me. Cristo estende a mão e o levanta, ok? Biblicamente falando, expressado por palavras. Imediatamente estendeu Jesus a mão e o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo, você me ajuda aí? E logo o que aconteceu? Que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adorando, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Vai. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Nós vamos observar que Cristo entra no barco, pega os seus discípulos, os conduz, ao outro lado, e eles chegam no objetivo que o Senhor Jesus tinha para a vida deles. Pastor, me faça entender, ou para você que está nos vendo, nos assistindo, ou para você que vai nos assistir durante esse período que Deus providenciou para abençoar a minha vida e a tua. Você é discípulo, irmãos. Você foi chamado para fazer a diferença. Ontem, no final do culto em Nova Campinas, é um lugar, nós já estamos em negociação. Lá em Nova Campinas já dei o aval para entrarmos naquele lugar e conquistarmos aquele lugar. Já tem um aval positivo do pastor. Se for a vontade de Deus, nós vamos estar assumindo aquele lugar. Mas lá, o Senhor mandava eu dizer ontem: quando Cristo pega os 12 e os obriga a atravessar, seria o mesmo de eu dizer: não é você que almeja o altar. Pastor, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Não é você que almeja o altar, irmãos. É o altar que almeja você. O altar te chama. O altar te chama. Vou repetir para você, se você não entendeu: o altar te chama.
Mas Senhor, olha as minhas vestes. Não vos preocupeis. A primeira coisa que Deus faz comigo e contigo é sempre que necessário me fazer e te fazer entrar numa lavagem espiritual, tirando toda a impureza, tirando tudo aquilo que está impedindo o agir de Deus. Ele vai limpando, Ele vai fazendo. Ele é Deus, Ele é soberano. Seu sangue vertido me purifica, te purifica de todo o pecado. Pastor, errei ontem, pede perdão, que o Senhor está apto a te dar vestes novas. Mas o altar, Ele te chama discípulo de Cristo. Hoje o Senhor Jesus pode vir, ministério de louvor, pode vir. Vira para você e diz: quer pão? Quer pão? Tem. Só quer pão? Tem. Hoje, amanhã, depois. Não, Senhor. Eu quero semente. Quer semente, Camila? Se quiser semente, Deus te entrega. Quem tem chamado, Deus não dá pão. Não, pastor, não. Quem tem chamado é provado no fogo da adversidade. Deus vai dar é semente. Deus vai dar é tempestade. Deus vai dar é vento contrário. Deus vai dar é provações, com único e firme cuidado que vós sejais aprovado por Ele. Agora tu entende o porquê do vento, o porquê da tempestade? Porque você é diferente. Contigo a história é outra. Eu não acredito que Deus esteja falando isso comigo. Se Ele quisesse falar só isso comigo. Esse pastor ministrou, dentre outras coisas, ele disse: sabe quando Davi vira para o Senhor: Senhor, prepara-me uma mesa, lá no 25, lá no 23, versículo, põe aí versículo 4 e 5, Salmos de número 23, vai versículo, vamos no 4, para que a gente entenda: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Vai, aí ele diz: prepara-me uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele falou assim, e olha que eu não ministro sobre isso, irmãos, porque eu evito ministrar, porque dá uma impressão de autoconfiança, quando na verdade não é. Ele falou assim, que cansou de orar para Deus, o palestrante, né? Falou: eu cansei de orar para Deus, Tiago, e falar assim com Deus: Senhor, quer me abençoar, meu Deus? Me abençoa, eu e o Senhor. Não precisa o Senhor fazer para todo mundo ver. Aí ele falou: cansei de orar, Senhor, eu sei que o Senhor tem feito, mas não precisa, Senhor, eu e o Senhor, não precisa coisa, todo mundo tomar ciência, todo mundo. Aí, não, filho, não, os teus inimigos vão ter que ver. Os teus inimigos vão ter que ver. Aí ele citou a narrativa em Êxodo, lá no capítulo de número 14, quando a Bíblia diz que o povo, Deus pede para que o povo retroceda. E aí, inclusive, aquele homem ministrou, e eu estou usando as palavras dele, irmãos, porque eu acho que é justo Deus falar: Deus me deu, e eu estou, claro que vem com as minhas palavras, mas foi o que eu recebi. E aí o povo retrocede. Mas Senhor, nós vamos retroceder. Como? Não é para avançar. Não, é retroceder, porque o número
de egípcios tinha que aumentar, você está entendendo? O número de inimigos tinha que aumentar. Você só tem na tua frente o mar, e agora como é que eu vou fazer? Não vos preocupeis, porque o mar vai se abrir. E aí o mar se abre, o número de inimigos, olha, rapaz, que Deus é esse que esse povo serve? Que negócio é esse? Mas se o mar se abriu para eles, também vai se abrir para nós, vai permanecer aberto para nós. Aí eles tentam atravessar e se frustram, porque o mar se fecha, os consumindo. O que eu estou querendo dizer para você, um homem de Deus, mulher de Deus, é que os teus inimigos espirituais não são no plano físico. Espirituais, eles vão ter que entender que Deus está contigo. Eles vão ter que compreender, rapaz, já tentei derrubar ele, já botei o pé na frente para ela tropeçar, rapaz, já tentei dar um empurrão. Já viu alguém andando na rua, irmãos, se sentiu empurrado por Satanás? É literalmente, existem manifestações demoníacas que Satanás pega, o camarada está andando e ele vai lá e dá um empurrão, e você vê que a pessoa cai, não sabe nem por que caiu, o inimigo tentando, mas daqui a pouco ela está de pé de novo. Eu estou falando é com discípulo crente, eu não estou falando com o povo que precisava receber da palavra salvífica, não, eu estou falando de um povo que já recebeu essa palavra e que vai ministrar para aqueles que necessitam desta palavra, querido. É você, não é o teu irmão, é você que Deus quer contigo. Então os teus inimigos, Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Meu Deus, é com você, discípulo de Cristo, é você, irmãos, é contigo que Deus está falando. Curva a sua cabeça aí no teu lugar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Pastor, eu entendi que o altar me chama. Se o mar me submergir, saia do seu lugar aí em nome de Jesus. Se é com você que Deus está falando, me traz a e venha tocar o altar. pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Um dia, César, alguém virou para mim, olha para o pastor César. Um dia alguém virou para mim e disse assim: tu és pastor. E eu disse: não, eu não sou pastor, cara, tá doido? E aí a pessoa: tu é pastor. Não, que pastor? Eu não sou pastor. E aí a pessoa: tu é pastor. Hoje Deus está mandando dizer para você: tu é pastor, querido. Há uma unção sobre a tua vida. Deus só vai fazer cumprir no seu tempo, vai acertar, mas já é essa unção sobre a tua vida. Tu é pastor, tu é pastor, tu é pastor. Se o sol se pôr e a noite chega, tu és quem me guia. Oh, aleluia! Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir,
Simone, nos novos